a falta de entendimento sobre as línguas estranhas. Vamos passar um simples e humilde entendimento a respeito disso. E com esse vídeo eu espero tirar você do engano, né? Achar que esses balabachúrias, cantarábias, que essas línguas que eles dizem ser língua de anjos, saia da sua mente, saia esse engano da sua mente. E você seja uma pessoa livre para adorar, desfrutar do Deus Espírito, que Ele habita em você, habita no seu Espírito, como habita em todos. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. No texto da Nova Almeida Atualizada, portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Esse versículo aqui, ele deixa muito claro, muito claro. Você pode ler o capítulo inteiro a partir do versículo 1 até o versículo 34. Pode ver todos, mas quando chegar nesse daqui, você vai entender por que línguas, que significa glossa, fala, nunca foi língua de anjo, nunca foram línguas estranhas. Claro, línguas estrangeiras, idiomas de outras nacionalidades. Portanto, as línguas, as falas diferenciadas, constituem um sinal não para os que creem. Um exemplo clássico a respeito disso. Vamos dizer que você está em um local, porque a palavra igreja não existe. A palavra igreja foi inventada. Você está em um local, você está reunido aí na sua casa e vocês estão falando de Jesus, falando das profecias, falando do Apocalipse, falando do dia do Senhor, falando da volta de Cristo. Um exemplo. E de repente, a língua que o pessoal está falando é a língua portuguesa. E de repente, em sua casa chega uma visita estrangeira, um alemão. Ele vai entender a profecia que está sendo falado, ele vai entender a exortação, as falas da grandeza do Criador? Não. Por isso que as línguas constituem um sinal não para os que creem. Então, naquele tempo, havia o dom de línguas nos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. Quando Cristo subiu, levou com ele a escravidão das leis judaicas e deu dons aos homens. Então, naquele tempo, o Espírito Consolador, que foi a promessa que Jesus fez lá em João 16:13, que o Espírito Consolador seria a testemunha de Cristo. O Espírito Consolador seria o Espírito da verdade. E ele anunciaria as coisas que aconteceriam em breve. Então, naqueles dias que eles estavam vivendo, os últimos dias, eles tinham dons. Então, está aí na sua casa, todos falando português. Entrava um alemão, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, através do intelecto da pessoa, de alguém ali, através da influência na mente, essa mente irradiava essa sensação aí para as cordas vocais, e uma daquelas pessoas iria transmitir aquela mensagem que estava sendo dita em português, ia transmitir de uma forma interpretada para esse alemão. Então, o dom de línguas era útil para esse estrangeiro. Aí ele passava a participar daquela reunião, ele passava a entender o que estava acontecendo naquele aglomerado de pessoas. Por quê? Os que falavam a língua em português estavam falando das grandezas de Deus, da volta de Cristo e balalá, e alguém sendo usado pelo Espírito Santo, Consolador, através de dons, transmitia essas mensagens, essas falas para o estrangeiro. Então,
o dom de línguas era útil para os que não criam, para os que não conheciam, para os que não pertenciam à comunidade cristã ali que se reunia naquela época. Por isso que aqui falou. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem. As línguas estrangeiras serviam para os estrangeiros. A profecia, no entanto, profetizar é falar de Cristo, é falar do Criador, é falar das grandezas, é falar do amor. E naquele tempo era anunciar que o reino de Deus estava próximo. Evangelho era anunciar que o dia do Senhor estava chegando. Era anunciar que o grande juízo de Deus estava chegando. Então, a profecia, essas palavras eram úteis para os que creem, os que criam, os que tinham fé, os que acreditavam. Já a profecia para um estrangeiro não é para os que não creem. A profecia não era para os que não conheciam, para os que não criam, que não falavam a mesma língua. Então não servia. Você consegue pegar? É difícil entender isso? O dom de línguas era útil para estrangeiros. Já para os que faziam parte ali daquele dialeto, daquela linguagem, a profecia é que era útil. Você consegue entender? Porque, inclusive, olha aqui, ó, 21, deixa eu pôr aqui, ó, do 20 ao 22. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meios de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, lá no passado, na lei, já foi falado que, olha aqui, ó, falarei no futuro. Era algo para o futuro. E de que forma que Deus falou, anunciou a outros povos que o reino dele estava prestes a ser estabelecido? Através de dons. Ele, vamos dizer, ele voltou à normalidade lá na época da Torre de Babel, quando houve a confusão de línguas, quando foi estabelecida a diversidade de línguas. O Espírito Santo Consolador, que veio em formas de dons, ele veio fazer o quê? Ele veio de uma forma momentânea, nos últimos dias, desfazer aquela confusão. Então, já que os homens, por si só, não conheciam, não tinham capacidade de falar em outras línguas, o Espírito Consolador, em forma de dom, veio fazer o quê? Veio anunciar o Evangelho, veio falar das grandezas do Criador por meios de dons. O Espírito Santo é que influenciava a mente de alguns quando houvesse a necessidade de falar a outros povos por meios de línguas estrangeiras, de línguas diferentes. Então, a falta de entendimento sobre as línguas estranhas, que causa um vexame. Essas pessoas que ficam por aí falando balabachúrias, cantarábias e belelei, passa lá para trás, pula 7 fogueiras e tal e tal. Aí as pessoas olham falando na língua dos anjos. Isso é uma palhaçada, isso é uma idiotice, isso é uma falta de conhecimento, falta de entendimento estratosférico. Então, eu espero que nesse pequeno vídeo eu possa ter te ajudado a entender o verdadeiro sentido deles que estavam vivendo os últimos dias, falarem em outros idiomas através de dons, através do Espírito Consolador. Então, foi utilizado, foi necessário isso para espalhar o Evangelho, para espalhar o anúncio, as boas notícias que o reino de Deus estava chegando. E o reino de Deus foi estabelecido naquela geração,
até a metade do ano 70, quando a 7ª trombeta foi tocada, Apocalipse 11:15, e o 7º anjo tocou, então todos os reinos passou a ser de Cristo. Foi estabelecido, então, foi consumado, então, o Evangelho, por isso que ele passou a se chamar Evangelho eterno, algo sem início e sem fim, algo perpétuo. Aquele reino que pertencia só no reino espiritual, ele passou, vamos dizer, como vai, uma forma bem grossa, ele foi baixado para o acesso no entendimento das pessoas. Quando nós acreditamos nisso, quando nós confessamos isso, então nós, pela fé, estamos vivendo no reino de Cristo estabelecido. Tá bom? Humildemente eu peço, se foi útil, você aperta o coração, comenta, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nós, permitir. Tchau, tchau.